Boa noite, boa tarde, bom dia, bem-vindos, de coração bem-vindos mais uma vez ao canal do Sercom, a vocês de todos os planos, já pedindo aqui a inspiração da turminha do bem invisível que se faz presente para dar aquela super inspirada para trazer a lição de hoje para vocês. 2 lembretes antes, eu reforço, sempre vou reforçar, gente, por favor, aumentem as suas vibrações para o nosso país, aumentem as nossas vibrações para o planeta Terra, aumentem as vibrações pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos e pela nossa força. Precisaremos e precisamos sempre de força, de discernimento e equilíbrio, tá ok? Segundo aviso, claro, nós temos aqui as nossas palestras na sexta-feira e já temos em live às quartas-feiras, a gente cada vez deixando o Sercom com fontes de sabedoria, de informação, de conhecimento, para todo mundo que quiser saber um pouquinho mais dos bastidores do nosso Alô Além, trazidos por grandes avatares pelo nosso Mestre Jesus e todos aqueles que o seguem. O nosso tema dessa lição vem do livro Caminho, Verdade e Vida e tem o nome Tempos de Confiança. Não diria nem o plural, mas assim, vale muito a pena, porque tempos, principalmente, é o que são chegados por aí. E ele vem pontuado com uma frase do mestre, que está em Lucas, capítulo 8, e diz assim: E disse-lhes, onde está a vossa fé? Para pontuar para vocês, trazer um pouquinho o que acontecia nessa frase, nessas aspas que a dupla dinâmica Chico e Emmanuel trouxe para a gente, é uma passagem onde, de repente, para atravessar de um lado para o outro do rio, do lago, os discípulos e o Mestre Jesus entraram numa barca e eles foram remando para o outro lado. E nessa, dia cheio, missões, peregrinações e tudo mais, Jesus foi tirar uma sonequinha, um cochilo, dar uma refrescada no seu corpo físico. E passado um tempinho, de repente, uma tempestade de vento atingiu ali aquela região. Não só vento, mas assim, muito vento. E o barco começou a receber aquela enxurrada e água, e o barco começou a ter mais água dentro do que fora, e os discípulos começaram a se apavorar e falaram: gente, o que nós vamos fazer? Não, nós vamos isso, nós vamos aqui, nós vamos afundar, nós vamos morrer, não sei nadar, aquele desespero todo. E acordaram o mestre. E o mestre acordou, tal, olha, mestre, por favor, nós estamos perecendo aqui, nós vamos afundar, nós vamos, meu Deus, sabe? E aí o mestre muito tranquilamente se levanta, olha aquilo e através do seu poder magnético incrível, dominador de tantas coisas, cessou aquela tempestade de vento, cessou aquela tormenta de água que se fazia, o mar se tornou manso e tudo aquilo melhorou. E eles assim: nossa, mestre, obrigado. Puxa, eles estupefatos falam: poxa, o mestre consegue até inclusive parar tempestades, ele consegue controlar o poder das águas, dos ventos e tal. E aí depois o mestre singelamente olha para todos e fala assim: então, onde está a vossa fé? E é nisso que a gente se coloca para trazer para vocês essa lição, que é realmente muito rapidinha na noite de hoje, ou seja lá quando você estiver vendo. A gente pode alcançar através desse quadro, dessa historinha, né? Tanto lugar, tanto alcance, tanta reflexão, mas obviamente eu vou ficar aqui em poucos exemplos, né? A interpretação de Jesus assim é tão didática e ela indica assim para a gente de uma forma tão clara, né? Essa necessidade da gente se manter confiante, principalmente
nos momentos onde tudo parece perdido, tudo parece obscuro, tudo parece desesperador, que é onde a gente, infelizmente, mostra o quão humano e ainda a aprender, né, por aí, que tudo isso parece perdido, né? E é justamente nessas ocasiões que é o momento onde a gente tem que exercer a nossa fé. O fato é que, se tudo está normal, se a gente consegue ter o nosso tempo para trabalhar, para ganhar o nosso dinheirinho, para descansar, ou seja, para desenvolver aquela coisa do bom plantio e da colheita favorável, parece que está tudo bem, está tudo confiante, e nessa hora que parece adequada, não é verdade? Está tudo fluindo, né? Tá aquilo tranquilo, tá normal, tá perfeito e tal. Então, assim, ninguém vai exercer aquele otimismo a mais, ninguém vai, de repente, falar assim, nossa, eu sou muito mais solidário agora, eu sou muito mais amigo agora, eu sou muito mais empático agora, eu sou muito mais... Isso deixa de ser um dia a dia. Aí... a gente precisa entender. Quando vem aquele motivo de luta maior, quando de repente no nosso processo de plantio e colheita chega um momento onde a gente percebe que deu praga na plantação, que tem espinho ali no caule que a gente precisa colher, que eu vou me alongar nessas metáforas, se deixar eu ainda vou longe nelas, mas eu acredito que vocês tenham entendido que é justamente nesses momentos onde a gente tem que aplicar com mais êxtase, com mais afinco, com mais coração a história da fé e de tentar entender todos esses caminhos que para nós são colocados e respirar, encher o peito e tocar a bola para frente e seguir em frente, acreditando num bem maior, num caminho maior, é a hora que a gente dá aquela rateada, né? Não é isso mesmo que acontece? É muito por aí. Então, e é muito engraçado, eu já falei algumas vezes aqui que essa obra, toda essa coleção de Chico e Emmanuel tem muito tempo, né? São aí mais de 70 anos, né? É muito tempo onde essa obra foi feita. E eu lembro que tem um parágrafo que fala muito assim, que na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E é aí que eu pondero para vocês. Queira ou não queira, dentro dessa nossa caminhada, de um momento terrestre que vai exigir cada vez mais do nosso esforço mental, do nosso esforço espiritual, é a hora que a gente precisa entender que o socorro vem sempre. Nunca no nosso tempo. É sempre no tempo do plano superior maior. Ele nunca vai aparecer como um gênio que a gente esfrega a lâmpada e ele vem concedendo esses 3 desejos. Não, essa coisa não vai acontecer dessa forma. A misericórdia celestial é tão infinita que a gente precisa aprender e a ter noção que nós passamos por diversas vivências. Quantas vidas vivi eu aqui, você aí, nesse nosso planeta? Quantas vivemos em outros planetas? Existem espíritos muito velhos que aqui estão nessa Terra, ainda nesse processo, ou ajudando aqueles que aqui estão, ou ainda buscando aquela última chance que o nosso grande professor luta tanto para nós, em cima de governadores planetários e da nossa fonte criadora, Deus nosso Pai. Então, somos vários, somos muitos que aqui estamos passando de ano em ano, raspando recuperação, exame final e coisas assim. E cada vez mais, principalmente agora, e esses momentos onde
Parece que a peteca vai cair, que nós precisamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É muito claro, e eu não estou querendo ser aqui um grande morcegão, mas a espiritualidade nos traz que nós teremos grandes momentos aí onde a gente vai precisar não só a positividade, mas principalmente a fé para se trabalhar, a fé de que dias melhores virão, de entender que nós não somos o espaço de uma semana, nós não somos o espaço de um mês, nós não somos o espaço de um ano, décadas, não, nós somos espíritos infinitos. Então, a partir dessa premissa, nós temos que entender que um momento de ceifador que nós tivemos, que dias caóticos na nossa cidade, no nosso país, na nossa família vão acontecer. E aí nós trazemos para vocês a analogia com o barco. A nossa vida nada mais é do que remar num barco infinito. Somos aquele barco onde nós estamos remando num mar infinito que é a nossa existência. E a gente sabe que às vezes o mar está para peixe. E quando ele não está, que a gente não desista de pescar, que a gente não desista de remar, que nós sejamos a Dory do desenho Procurando Nemo e que nós continuemos a nadar. Às vezes o mar está revolto, às vezes o barco parece que vai virar, às vezes ele até vira, mas que a gente saiba colocar o casco no devido lugar, que a gente suba, que a gente volte a remar, que a gente limpe a água do rosto, volte a respirar, sabe que a natureza vai nos secar e quando precisar se molhar de novo, a gente vai se molhar. Mas que nesse mar infinito, a gente, como os discípulos, nós vamos chegar do outro lado, que é onde a gente precisa ir. A gente vai chegar nesses objetivos, a gente vai chegar no final de uma existência, em que nessa em particular é muito importante. É saber se a gente chegou do outro lado erguido, se a gente não quebrou remo, se a gente não jogou um companheiro do barco para ele se afogar, ou se a gente ameaçou pular para se afogar porque a gente não aguentava mais remar, se a gente não aguentou a tempestade. E é aí que nós, como discípulos dessa navegação, nós também temos Jesus ao nosso lado. E que nessa hora, onde ele, no tempo dele, vai fazer cessar a tempestade, ele vai olhar para a gente e falar assim: então fulano, então Rodrigo, então você, onde está a sua fé? Então saiba que, se você está aqui hoje, é que no mínimo você quer algo de melhor. No mínimo você quer se instruir e se alimentar de coisas boas. Então perceba-se que talvez se o seu barquinho está com furo, se o teu remo está difícil, use as mãos e tal, mas reme e chegue bem do outro lado. E saiba que nesse barco Jesus está no leme. E assim que você continuar nas suas vibrações pedindo, ele sempre vai estar lá e ele sempre vai perguntar: onde está a tua fé? Que a sua fé esteja firme, que as suas ações estejam firmes, mas sempre, sempre, sempre para o bem. Um grande beijo para todos e até uma próxima lição, nessa próxima quarta-feira, numa sexta ou em qualquer momento. Continua seguindo a todos nós.